Olá. Ontem o meu sobrinho Manel, que está a trabalhar na Irlanda, telefonou-me a perguntar qual era a minha opinião sobre um programa que um ginásio perto da casa dele lhe propunha relativamente a um programa que ele chamava Power Training, que era um programa muito baseado na intensidade, com picos de intensidade e cujo objetivo fundamental era perder peso. É um programa muito condensado, com 25 a 30 minutos, numa primeira fase muito repetida no tempo, portanto 10, 12 sessões praticamente todos os dias. Ele perguntou-me se de facto aquilo funcionava, porque tem ainda na memória aquela imagem que as pessoas que para perderem peso têm que fazer exercício aeróbico, porque exercício aeróbico é aquele exercício que, entre comas, mais queima gorduras, se aquilo de facto seria um programa ajustado para ele. Eu disse-lhe de imediato que sim. E disse-lhe de imediato que sim, ainda sem conhecer os detalhes do programa, porque tinha 3 ou 4 ingredientes que me parecem importantes. Por um lado, o ser muito frequente no tempo. Na realidade, para perdermos peso, é necessário muito trabalho, muito repetido no tempo. Segundo lugar, tinha outra componente muitíssimo importante, que era a questão da intensidade. Percebi, ao ser um power training, percebi que era um treino baseado na potência e, portanto, baseado com picos de intensidade, que, da minha perspectiva, é decisivo para o aumento da taxa metabólica basal e, portanto, conseguirmos aumentar o nosso despende energético, mesmo quando acabamos de fazer o exercício. O terceiro aspecto é que, ao ser muito intenso e com variações de intensidade, se adaptava muito bem àquilo que eu achava que é um pouco a personalidade do Manel, que é também um pouco da minha, que é uma personalidade muito mais de picos, de sprints, do que uma personalidade de maratonista, ou seja, de estar a correr um tapete 30 ou 35 ou 40 ou 45 minutos. E depois, por último, porque era qualquer coisa que também, com alta intensidade, faz um apelo grande à componente da massa limpa, à massa muscular, e esse é um aspecto decisivo, na minha perspectiva, não só como uma maneira ótima de gerir o peso. Não é que eu acredito que seja muito fácil aquela ideia de que se nós aumentarmos a massa muscular, como o músculo gasta mais energia, aumentamos a taxa metabólica basal e, portanto, é um bom caminho para perder peso. Esse teoricamente é assim, mas na realidade é muito difícil nós aumentarmos a massa muscular, como toda a gente sabe, principalmente a partir de uma determinada idade, mas o que é facto é que um exercício com uma componente neuromuscular mais intensa, como parece ser este o caso, é um exercício que apela fundamentalmente à intensidade e esse é um aspecto decisivo para nós mobilizarmos algumas hormonas de stress e também para fazermos uma regulação hormonal, que ainda para mais no caso dos homens, tem toda a lógica por causa da relação entre a libertação de testosterona e a intensidade. Ou seja, a testosterona liberta-se à medida que a intensidade aumenta e esse é um aspecto decisivo. Portanto, eu, na minha perspectiva, disse ao Manel, parece-me ser um bom programa para ti porque tem 4 características que são importantes. É um programa intenso, é um programa intermitente, é um programa que apela à componente não muscular e é um programa que se adapta muito bem ao teu comportamento. E são estas as 4 características fundamentais, se calhar valorizando muito a última componente, que é adaptar-se muito à nossa maneira de ser, que nós, se calhar, conseguimos levar a nau ao bom porto, ou seja, conseguirmos cumprir os nossos objetivos. Não vale a pena, e esta é a última mensagem, não vale a pena criarmos programas muito sofisticados se não se adaptam às características da própria pessoa. Esse é um aspecto decisivo. Por isso é que eu não acredito que haja programas com sucesso independentemente das pessoas. Não. Os programas têm que ser construídos para aquela pessoa, em função daquelas características, em função daqueles gostos, da motivação, daquilo que as pessoas não gostam e daquilo que as pessoas mais querem. E essa é basicamente a minha perspectiva.